Boa noite, leitora e leitora do Diário do Grande ABC, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre a pesquisa que o Diário realizou com o Ibope dos prefeituráveis aqui da região, e ninguém melhor, né, do que comentar do que o editor de política, o Rafael Rocha. Bem-vindo, Rafa. Olá, Marcela, tudo bem? Olá, o pessoal que acompanha a gente aí também na internet. Ontem foi um dia de bastante trabalho aqui para conseguir consolidar os números das 7 pesquisas, né? A pesquisa que o Diário contratou junto ao Ibope. E muita alegria estar aqui para a gente comentar rapidinho os números. É muita coisa, então tem que ser bem por cima. Mas Gente. quem quiser acompanhar um pouco mais aprofundado, tá bem destrinchado aí nas páginas do Diário. Desde manhã cedinho, gente, está tudo no nosso site, www.dgabc.com.br. Os meninos aí trabalharam bastante, parabéns, quero aproveitar para dar parabéns para a edição, aí a gente tem uma super equipe bacana, que corre atrás e faz um trabalho maravilhoso, parabéns, Rafa. Então a Verdade, gente vai meninas fazer um foram muito bem. resumão, porque eles continuam trabalhando, né? Hoje lá, É, estão na redação, ele subiu aí rapidinho para falar com a gente. pois Tá, é. Rafa, então eu vou fazer um resumão, né? Então faltam 10 dias aí para as eleições, que vão Isso. escolher prefeitos, né? E também vereadores. A eleição deste ano é assim, no meio de uma pandemia, né? Vai ser no dia 15 de novembro o primeiro turno e no dia 29 o segundo turno. Todos nós aí do Diário vamos estar de plantão para trazer as melhores informações para vocês, inclusive com boletins ao vivo, gente. Então, olha só, o resumão aí do que a pesquisa deu. Paulo Serra, Orlando Morando, José Urique Júnior e o Átila Jacomussi lideram a corrida em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, respectivamente. E a exceção fica o Kiko Teixeira, lá em Ribeirão Pires, né? Ele perderia a batalha se fosse hoje, já as eleições, ele perderia para o Clóvis Volpe. E em Diadema e Rio Grande da Serra, onde os atuais mandatários não estão no páreo, os opositores ocupam a primeira posição. Este é o cenário bem resumido aí de como é que deu o resultado dessa pesquisa, e agora a gente vai falar das cidades, inclusive incluindo aí as repercussões de hoje, né, que vai sair amanhã no Caderno de Política também, mas o Rafa vai adiantar uma coisa para a gente. E em Santo André, Paulo Serra, primeiro turno. Rafa. Antes de tudo, vou fazer um pouco do jabá aqui, mostrar a capa do diário, né? Que ainda tá à disposição. O pessoal quiser acompanhar aí no nosso site, está à disposição, né? A gente está com conteúdo aberto desde o início da pandemia para todo mundo também ter acesso às notícias aí, não ficarem caindo em fake news, né? Em Santo André, o cenário se mostrou muito favorável para o atual prefeito, para o Paulo Serra. É um cenário que se apresenta de reeleição para o primeiro turno e é muito diferente do que a gente tem visto nas últimas eleições aqui na cidade, né? Desde 2004 a cidade não reelege um prefeito, a última vez foi o João Avamileno, candidato dessa vez pela Solidariedade, mas na época ele estava no PT, e desde então nenhum prefeito que vá para a reeleição conseguiu esse feito. O Paulinho, sim, Paulinho é o que a gente chama, o Paulo Serra, né? Para quem é mais íntimo é o Paulinho, está muito bem encaminhado para conseguir essa reeleição, está com 57% das intenções de voto estimulado, que é quando o entrevistador vai lá e mostra a cartela com os candidatos, né, para quem está sendo entrevistado, e esse índice, nos votos válidos, que é a conta que o Tribunal Superior Eleitoral faz para medir, né, quem vence, quem vai para o segundo turno, ou se vai ter ou não segundo turno, ele está batendo 72%. Só para explicar rapidinho, Santo André tem mais de 200 mil eleitores, então tem a possibilidade de definir a eleição no segundo turno. Só que para isso acontecer, na soma dos votos válidos, um candidato precisa ter 50% mais um voto desses válidos para que a disputa acabe já logo no primeiro turno. O cenário apresentado pelo Ibope acontece isso, Santo André não teria segundo turno, porque o Paulo Serra, está batendo 72% de intenções de votos válidos, né? O segundo lugar é o Bruno Daniel, que é o irmão do Celso Daniel, candidato do PSOL, tem 11%, e a Beth Sirac, professora Beth Sirac, do PT, candidata do PT, tem 6%, ela é vereadora e vem candidata pela primeira vez. Então, o cenário em Santo André muito favorável para a reeleição do Paulo Serra. 10 dias, é claro que o pessoal vai começar a se interessar um pouco mais em eleição agora, mas acho muito improvável que esse cenário mude, porque ele precisaria cair demais em tão pouco tempo para que não haja uma disputa de segundo turno em Santo André.
antes de falar em São Bernardo, na Birra, o Rubem lá de Macaé, ele entra todo dia para falar com a gente, a Célia Regina, o Sérgio Narciso, o Miro Mota, todo mundo online aqui, muito obrigada, gente, vão deixando os comentários aí, tá bom? São Bernardo, então, Orlando Morando também lidera aí com folga, né, Rafa? É isso, tô pegando a minha cola aqui. São Bernardo é outro cenário hoje que está colocado para vencer, para o atual prefeito Orlando Morando do PSDB, vencer no primeiro turno, né? Ele recebeu 48% das intenções de voto estimulado, e isso traduzindo para o voto válido, que é o mesmo conceito que eu expliquei agora há pouquinho para Santo André, cidade tem mais de 200 mil eleitores também, São Bernardo, é a maior cidade aqui do ABC, ele bate 60% dos votos válidos, das intenções de votos válidos, né? É uma eleição que está se desenhando muito polarizada, como muita gente já estava se apresentando quando o Orlando conseguiu convencer o Alex Manente, o deputado federal do Cidadania, a apoiá-lo. O vereador Julinho Fusari, que também estava se projetando para ser candidato, também está no arco de apoio do Orlando Morando. O segundo colocado é o ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, com 24%. E essa terceira via, que precisaria se consolidar para se evitar um segundo turno, ela, por enquanto, não consegue se consolidar. O Rafael Demarque, que é vereador do PSL, tem 4% das intenções de voto. Então, esse cenário colocado do jeito que está, o Orlando Morando conseguiria também se reeleger no primeiro turno. E, curiosamente, ia repetir o feito que o atual adversário dele, o Marinho, conseguiu fazer em 2012. O Marinho foi reeleito no primeiro turno naquela eleição. O Orlando pode ser, muito provável, pelos números colocados aí há 10 dias, ele pode repetir o feito que o Marinho teve 8 anos atrás. Certo, a Célia de São Caetano aqui disse que não vai votar no Auríquio, mas o Auríquio está bem colocado também na cidade, né? O Auríquio está bem colocado, está com uma liderança muito folgada. Em São Caetano, nesse caso, não tem possibilidade de ter 2 turnos, né? A cidade tem menos de 200 mil eleitores, tem cerca de 140 mil eleitores, então não tem como ter 2 turnos, né? O Auríquio foi citado aqui com 44% das intenções de voto. Então, não precisa nem colocar a questão do voto válido, são 44% das intenções de voto. E o segundo colocado é o Fábio Palácio, com 17%. A gente recebeu muita reclamação aí de leitores, mas a questão jurídica do Auríquio, como é que fica? É isso que vai impactar na eleição, basicamente, né? O Auríquio está com a candidatura dele indeferida pela Justiça Eleitoral, aqui de São Caetano. Ele recorreu já desse indeferimento. Ele tem um efeito suspensivo de uma condenação de doação ilegal de campanha de 2016. Esse efeito suspensivo, ele suspende todos os efeitos, né, até por perdão aí da redundância, dessa condenação que ele sofreu. Se a Justiça Eleitoral, o TRE, acatar esse argumento da defesa do Auríquio, os votos deles vão ser computados. Então, a defesa do Auríquio corre para que até o dia 15 ele consiga emplacar esse recurso e chegar nas urnas com a alcunha deferido, não ficar indeferido. É isso que está pegando mais para a questão de São Caetano. O cenário eleitoral, a questão do voto, o Auríquio está muito consolidado e muito perto de fazer história, né? Seria o primeiro prefeito da história do ABC a chegar ao 4º mandato. Outro que está tentando fazer isso é o Felipe, nós vamos falar isso dele daqui a pouco em Diadema, mas o cenário no voto muito favorável para o Auríquio em São Caetano. Quantos mandatos podem o prefeito direto, Rafa? Só para a gente tirar essa dúvida. Ele tem direito a uma reeleição. Então, o Auríquio foi eleito a primeira vez em 2004. Na época, ele era secretário de saúde do Luiz Tortorello. O Tortorello todo mundo conhece, 3 vezes prefeito de São Caetano, uma das lendas da política aqui da região. Ele foi eleito em 2004, reeleito em 2008. Então, em 2012 ele não concorreu. Quem ganhou aquela eleição foi o Paulo Pinheiro, numa dissidência do bloco governista na época, e ele voltou em 2016. Então, ele tem direito a ser candidato à reeleição em 2020, 2024 não. Se ele tiver saúde, disposição, quiser, em 2028 ele pode tentar, se ele for reeleito agora, pode tentar o 5º mandato, depois o 6º mandato. Ele só tem que respeitar essa regra de uma reeleição apenas e depois dar chance para outro. Lembrando que esses 3 primeiros prefeitos que eu citei aí são do PSDB, né, Rafa? PSDB, os 3 do mesmo partido, né? Tocando, isso aí. Diadema, então o Felipe aí está procurando aí a primeira vitória no primeiro turno, mas a briga está embolada no segundo lugar lá em Diadema. O cenário em Diadema tá
tá bastante confuso também, como se previa, né? Desde que houve o racha no grupo de apoio do governo do Lauro Michels, que é o atual prefeito e não pode ir para a reeleição, isso já era meio esperado que se houvesse uma divisão muito grande aí nesses candidatos mais à direita da, da, da cidade, né? O Felipe, ex-prefeito de Diadema, foi prefeito 3 vezes, as 3 pelo PT, chegou a ser deputado federal, foi secretário de saúde do Haddad na capital também. Então ele tá bem consolidado na liderança, com 38% das intenções de voto. Em Diadema tem mais de 200 mil eleitores, então pode haver um segundo turno. Nesse caso, transportando os dados do Felipe para votos válidos, o Felipe bate 47%. Então ficariam aí 3 pontos percentuais para o Felipe conseguir vencer no primeiro turno uma eleição em Diadema. Só que o segundo não aparenta ter esse cenário, porque são 13 candidatos a prefeito, do Felipe mais 12, e muita gente com potencial de subir ainda, né? O candidato do governo é o Pretinho do Água Santa, ele foi citado por 9% dos eleitores e empatado com Taka Yamauchi do PSD, que já foi candidato na última eleição, então Taka também com 9%. E está no cenário de empate técnico até o Marcos Michels. Então eu vou citar todos esses que eu for citar, eles estão em empate técnico no segundo lugar. Pretinho do Água Santa com 9%, Taka Yamauchi com 9%, Ricardo Yoshio, vereador do PSDB, com 8%, Ronaldo Lacerda, vereador do PDT, com 6%, e Marcos Michels, vereador do PSB e primo do prefeito, que rompeu com o prefeito, 5%. Então você tem o Felipe disparado e mais 5 candidatos brigando por essa segunda colocação. É um cenário completamente indefinido para ir para o segundo turno. O Pretinho está tendo muito problema por ser o candidato do governo, os números mostraram aqui. Há uma desaprovação muito grande do governo do Lauro e o Pretinho está sofrendo com isso também. Mas ele tem a estrutura partidária, tem a estrutura da máquina, né, tem a estrutura da prefeitura para ajudar, para tentar dar esse gás final. Os outros estão tentando se apostar nessa questão de terceira via, de nem PT, nem governo, e se colocarem como alternativa aí para o eleitor de Diadema. Em Diadema Felipe do vai ter PT, emoção. só para deixar claro, Felipe é do PT, né? Do PT, Felipe do PT, e é um dos principais nomes do PT que tem chance real de ganhar, né? Só fazendo um parênteses, o PT vem com uma crise muito forte desde 2014, a Dilma teve impeachment dela. Em 2016, o partido aqui, pela primeira vez, não elegeu prefeitos na história. O PT tem o ABC como berço. E o Felipe é considerado hoje uma das peças-chave do partido para tentar recuperar uma cidade grande. Diadema tem mais de 400 mil eleitores, não, 400 mil moradores, e foi a primeira cidade da história do país a eleger um petista, o Gilson Menezes, em 82. Então tem todo o simbolismo envolvido, a cidade é grande, mas a disputa aqui é acirrada. A eleição em Diadema promete muita emoção mesmo. E vamos estar lá, gente. Mauá, Átila, lidera ali o top 1, né, de Mauá, apesar de todas as denúncias, né, eu li todos os comentários hoje no Facebook aí por causa da nossa pesquisa. Apesar de todas as denúncias, o prefeito atual, Átila, está lá em cima, e o segundo turno também bem acirrado, né, Rafa? O segundo cargo, né? A segunda colocação aí para o segundo turno, o segundo posto. É outra cidade em que o cenário é muito emocionante, muito embolado, né? O Átila, a gente até brinca aqui na redação que é um caso a ser estudado, né? Qualquer outro nome que tivesse na condição dele, muito, muito provavelmente nem candidato à reeleição seria. O Átila, já como moço do PSB, foi citado por 30% das intenções de voto. Ele foi preso 2 vezes, ele foi cassado do mandato, ele conseguiu reverter todos esses problemas na justiça e é líder da pesquisa e tem a maior campanha na rua, disparadamente. Ele é o que tem a maior campanha na rua, tem a máquina administrativa a favor dele, mas é um cara que tem muito carisma, isso não tem como negar. O povo de Mauá se simpatiza muito com o Átila, ele até gosta muito de falar que ele é filho de Mauá, nascido na cidade. E é um caso assim, muito raro, muito particular, de um político que passou por tantas denúncias, por tantas dificuldades, e que lidera uma pesquisa aí num cenário bastante embolado.
O segundo lugar aí nesse segundo turno também está muito embolado, assim como o Diadema, né? A gente tem o vereador Marcelo Oliveira, do PT, com 13%, o juiz João Veríssimo, do PSD, com 11%, o ex-prefeito Donizete Braga, com 6%, ele está no PDT agora, ele foi prefeito pelo PT, agora está no PDT, e o Zé Lorenzini com 6%. Todos esses que eu citei estão em empate técnico, têm chances de ir para o segundo turno, e eles estão apostando nisso, nesse sprint final, nesses últimos 10 dias, intensificar a campanha de rua para conseguir ir para o segundo turno contra o Átila. O segundo turno, que é uma questão relevante de ser colocado. O Átila vai para o segundo turno como o candidato mais rejeitado da cidade. Ele tem 44% de rejeição. Então, acaba sendo uma candidatura de segundo turno muito desafiadora para o Átila. Do mesmo jeito que ele consegue e surpreende todo mundo, como os nossos leitores, de aparecer na primeira colocação nessa pesquisa do Ibope aí que a gente contratou, que o Diário contratou, ele tem esse calcanhar de Aquiles, que é essa rejeição muito alta, muito também pelo que os nossos próprios leitores têm apontado. As denúncias todas que recaem contra ele, os processos, as prisões. Então vai ser um desafio muito grande e vai ser briga de foice aqui entre os candidatos para chegar no segundo turno contra o Átila. Isso significa que se ele for para o segundo turno, esses 44% de rejeição provavelmente devem ir para o candidato concorrente. E aí, fazendo as contas, ele pode perder as eleições, certo? Em tese é isso, porque é um contra o outro, né? Aí eu não gosto do Átila, eu vou votar nele. A expectativa do Átila é que esses 44% não necessariamente vão para o adversário, porque o cara anula o voto, ele não vai votar, né? Mauá também tem mais de 200 mil eleitores e também tem chance, nesse caso muito, muito concreto, de ir para o segundo turno. O Miro Mota, que também acompanha a gente diariamente aqui, falou sobre essa questão dos indecisos, de quem não vai votar, também é uma coisa que chama muita atenção. A gente já comenta isso, só vamos terminar aqui as cidades, Rafa. Ribeirão e Rio Grande da Serra, então, Volpe e o Claudinho, Volpe de volta aí, né, Rafa? Vamos começar com o Ribeirão. Você falou bem aí no começo a questão do Kiko, né? Ele é o único prefeito em reeleição que tem um cenário muito adverso, segundo a pesquisa do Ibope. O Volpe foi prefeito da cidade, Clóvis Volpe, do PL, foi prefeito da cidade de 2005 a 2012. Depois ficou fora, foi candidato na última eleição em Mauá, resolveu voltar para ser candidato em Ribeirão Pires novamente. Foi citado por 43% das intenções de voto aí dos entrevistados pelo Ibope. O Kiko atingiu 25%, o Kiko do PSDB. Era uma eleição também, como a gente já esperava, que fosse ser polarizado. O Volpe tem todo o seu legado, toda a sua história em Ribeirão Pires. O Kiko também tem uma máquina administrativa na mão, um grupo muito forte. Ele conseguiu reunir quase todos os adversários dele em 2016 estão com ele. Então o Dedé da Folha, que foi o principal adversário dele, está apoiando o Kiko. O ex-prefeito Luiz Carlos Greco está apoiando o Kiko. A Lair Moura, que tem um trabalho grande na APAE, na APRAESP, está com o Kiko. Então ele tem um bloco muito grande da classe política com ele. Então era muito, muito provável que essa polarização fosse acontecer. Só que não se esperava que o Volpe disparasse na distância aí contra o Kiko. A gente conversou com os dois hoje, né, na repercussão, depois até no finzinho aqui eu vou dar uma pincelada mais ou menos do que cada cidade está falando. O Kiko tem falado muito que o sentimento da rua não é esse, e o Volpe aposta muito na questão do legado da história dele, e que há esse sentimento de mudança. Então todo mundo falando, é o dia 15 que vai colocar, mas o cenário está muito favorável para a volta do Clóvis Volpe buscar o seu terceiro mandato em Ribeirão Pires. Já em Rio Grande da Serra, o cenário também não deixa de ser surpreendente, né? O Claudinho da Geladeira, ele está na sua terceira tentativa de virar prefeito de Rio Grande. O Claudinho foi vereador. Em 2012, na sua primeira campanha, ele estava no PT ainda, e ele acabou participando de uma atividade política com vários outros petistas, e ele encantou o ex-presidente Lula, tanto que acabou virando o xodó do Lula. O Lula gravou vídeo para o Claudinho, disse que o PT precisava ter mais gente do perfil do Claudinho. Claudinho é de origem humilde, chegou em Rio Grande da Serra consertando geladeira, é por isso que é o Claudinho da Geladeira. Não é esses caras mais letrados que muita gente do PT
raiz reclama que existe lá dentro. Então o Lula enalteceu demais o Claudinho. Em 2016, quando o Claudinho perdeu a segunda campanha para o Gabriel Maranhão, ele decidiu que não dava mais para ficar no PT, começou a se desenhar a saída, ele saiu e está no Podemos hoje. E curiosamente, nessa terceira candidatura dele a prefeito, fora do PT, ele está com a faca e o queijo na mão para poder ganhar a eleição em Rio Grande da Serra. Ele foi citado por 39% das intenções de voto dos eleitores de Rio Grande, e a professora Marilza, que é do PSD, que é a atual vice-prefeita, é a candidata do governo Maranhão para a sucessão, ela foi citada por 22%. Então tem uma diferença aí, se eu não estou errado, 17 pontos percentuais de um para o outro. É uma distância muito grande para uma cidade muito pequena. Então o Claudinho tem tudo para ganhar, depois de 3 tentativas, a persistência do Claudinho ser premiada com a vitória em 2020. E chama a atenção o desempenho do vereador Akira, que é do PSB de Bola, né? Do Márcio França, na capital, com 21%. Ele está empatado tecnicamente, quase empatado numericamente com a Marilza. Ele é de primeiro mandato, ele é mais novo que esses dois candidatos, né? Ele é um jovem com um discurso mais de inovação e parece estar sendo bem aceito pela cidade também. E ele tem um desempenho que ultrapassa de longe 2 ex-prefeitos que estão na disputa, que é o José Teixeira, do PSL, que tem 3%, e o Ramon Velasquez, do PT, que tem 2%. Então, 2% contra 21%. Então, o Akira é considerado aí, pode ser considerado uma grande surpresa da eleição em Rio Grande da Serra. E a questão dos votos nulos, das pessoas indecisas, no meio de uma eleição toda conturbada por causa da pandemia, né? Como é que vocês viram isso? A tendência, o TSE, ele está fazendo de tudo para favorecer a pessoa não ir para a urna, não precisar ir para a urna para votar. É claro que tem toda essa questão da pandemia colocada, é um problema de fato, mas, por exemplo, o eleitor hoje pode baixar o aplicativo, que é o e-título, e justificar pelo aplicativo. Não precisa nem ir para a sua zona eleitoral ou para alguma outra zona eleitoral que ele esteja para justificar. Vai pagar a multa ali, que é R$2, R$3 no máximo. Então, a tendência é que esse índice de abstenção seja muito alto. Brancos e nulos, com essa questão também do debate contra a classe política, também tende a ser muito alto. Então, é isso que os próprios candidatos hoje que estão vislumbrando o segundo turno ou que estão tentando alcançar o primeiro colocado, é nessa tecla que muitos deles estão batendo, né? A gente conversou com quase todos, os principais citados a gente conversou hoje, e eles estão batendo muito na tecla de tentar reverter quem está indeciso, quem não quer votar, quem já falou, vou votar em branco, vou votar nulo. Então, é o foco dessa galera aí de tentar chegar nos líderes, porque os líderes costumam ter os votos mais consolidados, né? Então, brancos e nulos, como tem índices muito altos, é o foco do pessoal. Para você ter uma ideia, Marcela, eu vou puxar aqui, eu estava dando uma olhada, o de Mauá, onde o cenário está todo complicado aí pela questão não só do Átila, né, e de ter muito candidato, os brancos e nulos estão somando 17%. 17% é mais do que o Marcelo Oliveira, que é o segundo colocado hoje com 13%. Olha só. Se você colocar 17% do branco e nulo e mais 8% de indeciso, é muita coisa. É muita coisa, né? Dá 25% de brancos, nulos e indecisos. Isso é um índice muito alto para a pesquisa colocada, né? Isso tende a aumentar quando for para a urna também. Então é algo que os próprios candidatos estão se preocupando, porque nesse cenário favorece quem está na frente ou favorece quem está no governo. Porque o cara que quer que o governo continue, ele vai lá e vai votar que quer que o governo continue. O cara que não está decidido a trocar, está pensando mais ou menos, ele não vai para a urna para falar, tudo bem, eu aceito esse governo que está aí, eu aceito quem está na urna lá na frente, então vamos seguir mais 4 anos com ele. Então, vai preferir não se arriscar, vai justificar e segue. Vida que segue. Vida que segue mais 4 anos, é justamente isso. E a oposição está tentando convencer esse pessoal justamente a ir para a rua e votar. É complexa. A situação desse ano com a pandemia é de fato muito complexa para todo mundo. Certo. É isso aí, Rafa. Eu acho que a gente deu um resumão de tudo que está acontecendo. Lembrando que no Brasil é obrigatório votar, diferentemente dos Estados Unidos, é obrigatório, então a gente precisa cumprir nosso papel de cidadão aí, com todas as medidas de segurança, com toda a cautela, né?
mas eu acho muito importante a gente exercer aí a função de cidadão, pesquisar os candidatos, né? Não ir simplesmente porque conhece, vamos ver o que eles estão oferecendo, são mais 4 anos, né, gente? Então, responsabilidade em relação a isso. Lembrando que todos nós estamos apostos aí para cobrir as eleições. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. O Rafa é super aberto aí para responder também. E eu agradeço. E agora a gente já vai emendar as eleições dos Estados Unidos, que tá uma bagunça, né? Voto a voto, gente, tá emocionante. Uma eleição histórica que bateu recordes aí. Lá não é obrigatório, mas muita gente votou, muita gente está se posicionando aí, né, entre o Trump e o Biden, e tá voto a voto, e lá é super diferente a votação. Eu venho comentando nos últimos boletins aqui, eles chamam de delegados, né, que são os estados, cada um tem um peso. Gente, é muito complicado. Mas vamos lá, antes de entrar aqui no boletim, o Trump fez um discurso, bateu na tecla de novo, ele criticou as pesquisas, criticou a mídia, criticou a tecnologia, porque o Twitter vem podando, né, o que ele posta, alegando que é mentira. Tá uma bagunça só, uma polêmica só. Ele disse, ele bateu na tecla que as eleições lá estão sendo roubadas, ele já está entrando com o processo simultaneamente, né? Lembrando que lá, diferentemente do Brasil, que a gente já sabe o resultado no mesmo dia, demora semanas para um final das eleições. Então, Rafa, o que você pode dizer aí dessas eleições dos Estados Unidos? Se a eleição na ABC é complicada, imagina nos Estados Unidos, né? É muito pior, Nossa. né? Desde a vitória do Trump em 2016, muita gente já estava comentando que o mandato dele ia ser complicado e que a reeleição, o processo todo de reeleição seria mais complicado ainda, né? O Trump passou o mandato todo dele contestando as instituições, contestando a imprensa, ele cansou de brigar com o jornalista, cansou de ir pro, brigar, ele briga muito pelo Twitter, né? Então ele cansou de brigar com veículos de comunicação, barrar jornalista, falar que era fake news, espalhar fake news, virou uma guerra nos Estados Unidos, não à toa esse índice recorde de candidatos, de votantes, como lá não é obrigado, mas o índice recorde de pessoas que foram para as urnas para votar é muito estimulado pelo Trump também, porque ele provoca amor e ódio, ele não tem um meio termo, ou você adora o Trump ou você detesta o Trump. Então, o que a gente viu nos Estados Unidos nos últimos anos foi uma mobilização das mais variadas classes para que as pessoas fossem votar. Então, você viu no esporte muita gente, muitos astros do esporte pedindo para que fosse votar, a NBA, a NFL, que é o futebol americano. Aí você vai para os setores culturais, todo mundo pedindo para o povo ir votar, os artistas, enfim. Então, ficou uma eleição em que o voto virou protagonista porque o Trump puxa esse sentimento, esse ame ou deixe o Trump. E conforme as pesquisas estavam sendo colocadas a favor do Joe Biden, a gente já vislumbrava que o Trump ia contestar os resultados, é o que ele tem feito. Esse discurso que você citou agora há pouco foi muito na linha disso, de que ele não vai aceitar o resultado eleitoral, porque ali nos Estados Unidos, e ele se valeu dessa regra, não necessariamente o mais votado ganha a eleição. Na última eleição, a Hillary Clinton, né? Ela teve mais votos que o Trump, mas ela perdeu justamente nessa questão dos delegados. Ela perdeu em estados-chave. O Trump ganhou principalmente no centro dos Estados Unidos, onde o povo é mais conservador, e ele venceu a eleição. E agora que ele perdeu em alguns estados em que ele venceu na última eleição, agora ele perdeu para o Biden, ele já está falando que vai contestar, vai para as mais variadas cortes aí dos Estados Unidos. Tem uma particularidade, né? Os Estados Unidos, cada estado tem a sua própria legislação. Então, ele tem que entrar com pedidos de recontagem ou de anulação ou de contestação dos números em cada estado. Ele não pode entrar com um pedido pleno, ele precisa ou perder ou ganhar, ou ver o recurso dele analisado para depois ir para uma Corte Suprema. Ele já está avisando que vai para lá. Então, há muita possibilidade do resultado ser anunciado, mas essa celeuma eleitoral nos Estados Unidos durar aí mais do que semanas de apuração, e a apuração lá não tem voto de urna, de voto eletrônico, né? Ali é voto no papelzinho mesmo. A gente tem acompanhado a cobertura dos jornais aí, do pessoal vendo voto por voto, né? Vendo papelzinho, checando e tal. Então vai demorar bastante para essa novela aí na eleição dos Estados Unidos acabar, né?
Lembrando que lá não tem TSE, não tem TRE, não tem nenhum Nada. órgão que fiscaliza, né? Mais a mídia que faz esse papel. Então, olha, posso dizer que o Brasil dá de lavada em relação às eleições, né, Rafa? Nesse quesito aí, técnica e logística, eu acho que a gente pode dizer que a gente está à frente, né? Muito à frente, né? Organização de eleição é muito à frente, nesse caso. E você veja, né, Marcela, esse tipo de discussão que o Trump coloca é justamente porque não tem uma urna eletrônica. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro aqui do Brasil, tentou trazer esse tipo de debate que as urnas eletrônicas eram fraudadas, e ele ganhou a eleição na urna eletrônica. Então, assim, Uhum. acaba não tendo margem para esse debate. O do papel, você acaba amplificando esse debate, né? E para a gente aqui do ABC, trazendo um pouco para a gente, toda essa instabilidade também preocupa principalmente as empresas aqui. A gente tem muitas empresas exportadoras, o dólar vai ficando variando demais, sobe, desce, porque não Uhum. sabe o que vai acontecer. Então a gente está no cenário de pandemia, a gente está no cenário de processo de desindustrialização muito pesado aqui no ABC, de incerteza de como é que vai se investir ou não vai. E aí um candidato que hoje é o presidente fica provocando esse debate do vai, não vai, eu não aceito, eu não vou reconhecer, as próprias empresas aqui ficam temerosas porque muitos produtos são exportados para lá. Temerosas para lá, deixam de investir. Deixando de investir é menos arrecadação para as prefeituras. E as prefeituras, no ano que vem, elas vão ter um desafio muito grande, que é o aumento da demanda. Muita gente foi perder o Uhum. emprego, muita gente teve a sua renda reduzida, não pode mais pagar uma escola particular, não pode mais pagar um convênio médico e vai procurar o sistema público. Você vê como um efeito cascata é gigantesco e cai no nosso colo, que a gente está conversando aqui. Ah, mas a eleição dos Estados Unidos não tem problema. Pô, o Trump e o Biden para a gente não tem problema. Pô, pode ter problema sim. Pode o teu filho que você não consegue vaga em creche porque a prefeitura lá atrás teve queda de arrecadação, não conseguiu abrir mais uma escola, não conseguiu. É uma confusão que aparentemente é tola e distante, mas que em pouco tempo pode chegar no nosso colo com certeza. E qualquer pessoa, né, qualquer comandante aí que vencer, tanto os nossos prefeitos e vereadores, quanto o presidente dos Estados Unidos, vai enfrentar um pós-pandemia muito complicado, né? Com vários problemas em várias áreas, então tem que ser alguém que a gente escolha mesmo, assim, que veja as propostas, porque vai enfrentar um cenário devastador, né, Rafa? Vai. E a internet está aí para todo mundo conseguir pesquisar bem o candidato, né? Não dá para falar não conheço, não sei. Todo mundo tem o Facebook, todo mundo tem o seu Twitter, o Instagram, os candidatos todos estão usando. E o diário, no papel democrático, está ouvindo aqui para o nosso quintal aqui, para o que nos compete, tá ouvindo todos os candidatos com as propostas. A gente tem a nossa campanha, que é Não Troque Vidas por Votos, que é justamente isso. A eleição está acontecendo, mas no meio de uma pandemia. O voto não é mais importante do que a vida de uma pessoa. Então, a gente está fiscalizando as aglomerações, mas mais do que ficar no rame-rame da política, o candidato A é feio, é bonito, enfim, roubou ou não roubou, a gente também quer ouvir proposta. O que o candidato tem para justamente num cenário tão desafiador como você colocou, o que ele tem para a cidade, o que ele propõe para a cidade. A gente tem 5 eixos, então já há umas 2 semanas a gente tem publicado páginas inteiras com as propostas de todos os candidatos, são 59 candidatos, o pessoal lá embaixo da redação está num esforço danado para ouvir todo mundo, é muita gente. Então o Diário também está contribuindo para que o eleitor veja as propostas, pesquise também junto com o teu candidato, mas é um canal aí para que todo mundo conheça as ideias de cada candidato que eles têm para o ABC, para cada uma das suas cidades, para os próximos 4 anos. Muito bom, Rafa. Lembrando que aqui não tem fake news, viu, gente? Pode confiar, a gente faz um trabalho muito bom mesmo. E é isso aí, Rafa, agradeço. Volta lá para a redação, que tem bastante coisa para fazer. Muito Tem. obrigada, estamos juntos aí. Obrigada por também todo mundo que participou. Eu continuo aqui e agora eu me despeço do Rafa. Obrigado, pessoal. Convido vocês para acompanhar. Amanhã tem a repercussão aí da pesquisa com os candidatos. Então, compre o diário aí também. Isso aí, brigadão, Rafa. Obrigado, Marcelo. Gente, vocês viram, né? Eu sempre gosto quando o Rafael participa. Que garoto inteligente. Garoto não, homem já, né? Ele conhece muito de política, viu, gente? Ele e toda a equipe, a diretoria. Então, confia mesmo que não tem fake news, aqui é tudo checado, dá um trabalhão e atrás de todos, imagina. Mas é o nosso papel de mídia trazer todas as informações para vocês terem como decidir quem representa melhor no fim,
certo? Olha, são muitos comentários hoje, eu não estou conseguindo dar conta de ler todos, tá? Porque a gente focou aí nas eleições municipais, mas hoje a gente está lendo todos os comentários, eu quero agradecer a presença de todo mundo, muito obrigada. Vamos só terminar aqui o boletim falando do coronavírus, né? Eu vou dar os números aqui de hoje, gente. 161.779 mortos, foram 392 nas últimas 24 horas. 5.614.258 casos, 23.317 nas últimas 24 horas. São Paulo, 39.717 mortos, foram 168 em 24 horas. 1.125.936 casos, 2.637 nas últimas 24 horas. Grande ABC, 2.805 mortos, foram 8 nas últimas 24 horas. 73.881 casos, 325 nas últimas 24 horas, tá? Amanhã vão sair 2 matérias sobre coronavírus no caderno de 7 cidades, uma assinada pela Aline Mello, que fala sobre as consequências da infecção nas pessoas, tá? O Centro Universitário Saúde ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, liderou uma pesquisa aí, viu, gente, que acaba de ser publicada por uma prestigiada revista lá no Reino Unido, que diz que as pessoas que se infectaram pelo novo coronavírus, olha, estão associadas aí a lesões da retina nesses pacientes graves internados em UTI, tá? A amostra envolve 18 pacientes avaliados em maio no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, tá? Então, segundo o chefe do setor de retina da FMABC, o Júlio Zac Neto, abre aspas, esse estudo é algo inédito, porque o que se tem até agora é a avaliação de pacientes ambulatoriais que não desenvolveram a forma grave da doença, tá? Foram feitos vários estudos, inclusive em pesquisa de vírus na lágrima e na secreção conjuntival, que é aqui, ó. O principal achado e considerado ponto central do estudo é que essas alterações retinianas descobertas podem sugerir complicações semelhantes em outros órgãos, tá, do corpo humano, o que facilita a compreensão aí da doença e também favorece a escolha do tratamento mais assertivo. Pacientes graves de coronavírus, consequências aí na retina. Olha só. Amanhã também o Vinícius Casselli assina uma reportagem que vai reabrir o espaço Chico Mendes em São Caetano, que está fechado desde fevereiro, tá, gente? Um pouquinho antes da chegada da pandemia. Ele foi fechado para ser revitalizado, aí veio a pandemia, atrasou tudo, e agora ele vai abrir os muros aí. O valor investido na obra foi de R$ 1.803.135 por meio de licitação, e é isso. Chico Mendes pode ser mais uma opção de lazer em São Caetano, obviamente respeitando todas as regras, ok? E aí, antes de terminar, na Europa, né, gente, a preocupação da segunda onda do coronavírus, além da França, que decretou um lockdown, aí um meio lockdown, né, porque as escolas estão funcionando, serviços também. A Grécia determinou uma quarentena nacional de 3 semanas e Portugal, estado de emergência a partir desta segunda-feira, tá? É isso, gente. Então, a gente repercutiu bastante aí as eleições, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando, tá? Erasmo Belmiro, não falamos sobre Santo André hoje, porque o foco foi a pesquisa, mas fica de olho no nosso site, nas nossas redes sociais e também no nosso jornal impresso, tá bom? Agradeço muito a participação de todos vocês. Como eu disse, eu não consegui ler todos aqui, mas muito obrigada pelos comentários, tá? Lembrando que todos os dias, por volta das 9 horas, 8h30, 9 horas, a gente está aqui ao vivo para falar sobre todos os assuntos que, né, fazem parte do nosso dia a dia aqui no Grande ABC, no Brasil e no mundo, tá bom? Obrigada pela companhia, gente. Até amanhã.